Olá, a Câmara aprova projeto que proíbe ataques públicos a crenças e religiões. O vereador envia moção ao STF contra a legalização das drogas. E domingo tem desafio de prevenção à obesidade no Taquaral. Tudo isso agora no Câmara Notícias. A representação da crucificação na parada gay que aconteceu em São Paulo no dia 7 de junho deste ano voltou a ser tema de debate aqui na Câmara de Campinas. Após 2 horas de discussão, os vereadores aprovaram uma lei que pretende proteger a crença, imagens e objetos de cultos religiosos de ataques indevidos. As informações são da repórter Rafaela Dias. Para alguns, uma afronta. Para outros, uma forma de manifestação. A imagem de uma transexual crucificada na 19ª Parada Gay de São Paulo provocou polêmica entre religiosos que consideraram a atitude ofensiva. Já a ONG responsável pelo trio elétrico e a artista que cuidou da performance alegam que o intuito não era criticar qualquer religião, mas chamar atenção para crimes de homofobia no país. Para tentar evitar novos conflitos desse tipo, a Câmara de Campinas começou a discutir em sessão ordinária uma nova lei que pretende proteger as crenças religiosas. Para o autor do projeto, não se trata de combater a livre expressão, que é garantida pela Constituição, mas de manter o respeito. A lei vai proibir o patrocínio do poder público a qualquer evento com essas características. Esse projeto é um projeto que foi protocolado no mês de junho, onde havia no momento também um clamor popular em relação não apenas à parada gay, que houve ali um desrespeito em relação à questão da crucificação, mas também de diversos outros eventos, como por exemplo a Marcha das Vadias, que desrespeitaram de forma assintosa os símbolos religiosos do cristianismo no nosso Brasil. Então eu quero dizer que esse projeto é um projeto que busca o respeito. E esse projeto, se aprovado, irá proibir a Prefeitura de Campinas de apoiar, patrocinar qualquer entidade, grupo ou evento que vier publicamente desrespeitar esses símbolos religiosos. A nova lei prevê punições administrativas e multa. As entidades ou grupos beneficiados com recursos públicos que infringirem a lei deverão devolver o dobro para os cofres públicos e poderão ficar ainda 5 anos sem receber novas verbas. Sim, nós fizemos um projeto que visa punir administrativamente esses grupos, essas entidades. De que forma? Primeiro, em relação à multa, em que aqueles que receberem recursos da Prefeitura deverão pagar em dobro a título de multa se cometerem o crime de vilipêndio, e também a questão de que essas entidades poderão ficar até 5 anos, em respeito à lei de licitações, poderão ficar 5 anos sem receber patrocínio, subvenção de qualquer natureza da Prefeitura por ter cometido publicamente esse crime. O projeto de lei deve passar ainda por uma segunda análise antes de seguir para a sanção ou o veto do prefeito municipal. O vereador professor Alberto presidiu a primeira parte da reunião ordinária desta quarta-feira. Na sessão foi apresentada a história de 105 anos do Colégio Politécnico Bento Quirino. Primeiro Colégio Politécnico de Campinas e terceiro do país, o Bentão, que é o apelido da escola, foi fundado em 1910. Campinas também estava se acomodando aos novos momentos da República. Começava a sedimentar-se a imigração que chegara na virada do século, com predominância da colônia italiana. Campinas era iluminada a gás. Somente 2 anos mais tarde, em abril de 1912, acenderam-se as primeiras 240 lâmpadas elétricas em Campinas. Na época da formação republicana brasileira, Campinas tinha 749 estudantes, todos no ensino tradicional. O Colégio Politécnico Bento Quirino veio para formar profissões relacionadas ao comércio, como contador. Quem poderia atender às novas exigências e determinações do governo central? Não tinha saída. Tinham que vir de fora, eram na sua maioria escoceses,
os guarda-livros, como assim eram chamados. Daí, estava feito. Essa foi a motivação, a necessidade de criar um curso. Assim, o Colégio Bento Quirino se formou com a história da cidade e parte dos 2.600 estudantes do Bentão que estiveram na primeira parte da reunião ordinária desta quarta-feira conheceram mais da história do colégio e também do Legislativo Campineiro. A ideia da primeira parte, que a Câmara tem de segunda e quarta-feira, das 17 às 18, é aproximar as instituições com a nossa instituição, que é a Câmara, com o Poder Legislativo, e poder trazer esses jovens, esses adolescentes, muitos ainda não são eleitores, muitos estão ainda se preparando para isso, é muito importante. Nós estamos inserindo os jovens na política e nós precisamos muito disso, uma nova geração capacitada, preparada, que goste de gente, que goste da cidade de Campinas. A Comissão Permanente de Constituição e Legalidade aqui da Câmara realizou ontem uma reunião extraordinária. O presidente da comissão, o vereador Thiago Ferrari, falou dos motivos que levaram a esta reunião extra. Foi importante, a gente precisava fazer essa reunião extraordinária para que a gente pudesse colocar a pauta em dia, para que nenhum processo ficasse enroscado na Comissão de Legalidade. Então foi fundamental que a gente fizesse essa reunião extraordinária, principalmente em decorrência de um questionamento dentro do plenário sobre a distribuição dos processos durante o recesso, que eu ressalto mais uma vez. Eu entendo que não causou prejuízo algum distribuir os projetos e esses processos durante o recesso. Pelo contrário, a gente queria dar maior celeridade, a gente não criou prejuízo a ninguém, não criou falta de diálogo com ninguém, ao contrário, a gente queria que os processos pudessem tramitar o mais rápido possível dentro das comissões de mérito. Ao todo foram analisados 5 projetos que estavam na pauta e outros 7 que foram apresentados até o início da reunião. Estiveram presentes o líder de governo André von Zuben, demais membros da comissão, assessores de vereadores cujos projetos estavam sendo analisados e funcionários da Câmara que dão apoio às comissões. E fico muito feliz, muito contente que a gente colocou a pauta em dia e colocamos eventuais alegações de irregularidades na tramitação em ordem. A Elecamp realizou na última terça-feira o 3º encontro Desenvolve Carreira, realizado em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. O objetivo do encontro foi aproximar as áreas de RH das empresas com os jovens. O presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, esteve no evento e falou sobre o trabalho desenvolvido pela Escola do Legislativo. Nós passamos por um processo de reforma administrativa aqui na Câmara e a Elecamp é uma escola recém-criada e que nós decidimos, por bem, trazer a população até a Câmara de Campinas através da Elecamp, os jovens, exatamente para abrir esse tipo de oportunidade, esses tipos de parcerias que nós temos feito, oferecendo não só aos funcionários do Legislativo, mas também a toda a população de Campinas, da região de Campinas, da nossa região metropolitana. Nós temos uma população com mais de 3 milhões de habitantes, e abrir e dando essa oportunidade. A Comissão de Política Urbana da Câmara, presidida pelo vereador Zé Carlos, promove no próximo dia 22 de setembro, terça-feira, uma audiência pública para debater 2 iniciativas que tramitam no Legislativo. A primeira é um projeto de lei complementar de autoria do vereador Cid Ferreira, que discute sobre as instituições de longa permanência para idosos em Campinas. O segundo projeto, de autoria do vice-presidente da Câmara, prevê que estabelecimentos comerciais possam utilizar imóveis vagos como estacionamento, desde que estejam em um raio de 500 metros de proximidade. A audiência é aberta ao público e começa às 9h30 da manhã, com transmissão pela TV Câmara Campinas. O vereador Luiz Rossini apresentou uma moção para o Supremo Tribunal Federal contra a legalização das drogas. O documento foi protocolado na reunião ordinária desta quarta-feira. Luiz Rossini foi à tribuna e se declarou contrário à descriminalização do porte de drogas. Ainda assim, o parlamentar apontou falhas na legislação vigente.
acentua, obviamente, algumas distorções que podem dar margem a uma interpretação discriminatória para alguns setores da sociedade, penalizando pela classe social ou pela condição racial pobres e negros da periferia. Para Rossini, ainda não existe segurança de que o consumo não traz consequências à saúde pública. Descriminalizar, hoje, não há sinais evidentes que isso não possa trazer consequências ainda piores à sociedade. Nós entendemos que devemos, sim, tratar o usuário de forma diferenciada do traficante. Nós precisamos ter sistemas de saúde, uma rede de saúde que consiga dar atenção àqueles que se tornaram dependentes e que precisam de orientação e tratamento. E certamente o cárcere não é a principal opção para atendimento dessa categoria. A discussão sobre a descriminalização está no Supremo Tribunal Federal depois que a Defensoria Pública recorreu à condenação de um preso que foi encontrado em posse de 3 gramas de maconha dentro de uma cela em Diadema. A Defensoria alegou que o artigo da Lei Antidrogas que define o porte como crime contraria a Constituição. Até agora, 2 ministros votaram a favor da descriminalização, mas um novo pedido de vistas interrompeu a discussão. A moção, aprovada na última reunião ordinária do vereador de Campinas, pede ao STF que suspenda o julgamento. Não cabe ao Supremo legislar. Essa missão é do Poder Legislativo e, nesse sentido, tramita um projeto de lei no Senado Federal, que já tem um substitutivo do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB do estado de Sergipe, que procura eliminar essa falta de clareza da lei. Com o pedido de vistas do ministro Teori Zavascki, não existe uma nova data ainda marcada para a matéria voltar a julgamento no STF. A Semana Municipal do Trânsito enfoca a conscientização de motociclistas e pedestres, como a gente vê na reportagem de Mirna Abreu. A Semana Municipal de Trânsito começou nesta terça-feira e vai até o dia 29 de setembro. Neste ano, a Semutran reedita o tema de 2014, com foco para a segurança dos pedestres. Estatística da INDEC, a empresa responsável pelo trânsito em Campinas, revela que 1/3 das mortes ocorridas no trânsito da cidade no ano passado foi por atropelamentos. Outro foco é o motociclista, pois do total de óbitos, 40,62% eram ocupantes de motocicletas. O presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara fala da importância da conscientização de todos. Mais do que nunca nós precisamos dessa semana, porque nós vemos a falta de educação que nós temos hoje no trânsito por parte dos motoristas, por parte dos motociclistas e principalmente por parte do pedestre. Hoje eu vejo com muita tristeza jovens colocando aqueles aparelhos de som no ouvido, andando, parece que estão sozinhos na rua, não se preocupam com faixa de pedestre, não se preocupam com o trânsito, atropelamentos crescendo, quer dizer, um absurdo aquilo que nós vemos em Campinas. Campinas possui uma frota de quase 1 veículo por habitante, número considerado muito alto que gera vários problemas no trânsito, incluindo os acidentes que são em média 18 mil por ano. O jovem do sexo masculino é a principal vítima. Com idade entre 18 e 35 anos, soma 56% nesta faixa etária. E a estatística demonstra ainda que 48% das vítimas tinham ingerido álcool. Schneider diz que álcool e trânsito não combinam e lembra também dos problemas relacionados ao uso do celular ao volante. É uma coisa que não combina mesmo, não combina. A vida não combina. A pé, a pessoa alcoolizada, a pé, ela está colocando a vida dela em risco, quanto mais num veículo. E o celular, então, tira totalmente o reflexo daquele que está utilizando. A pessoa pensa que está ciente daquilo que está fazendo, mas não está ciente, não. Dentre as atividades da Semana Municipal de Trânsito, que acontece nesta quinta e sexta-feira, 17 e 18 de setembro,
uma equipe de educadores da AENDEC percorre bares em Barão Geraldo e no Cambuí. Vão ser realizados testes de alcoolemia e distribuídos materiais educativos sobre a prudência na direção. Já no domingo, acontecem eventos pela paz no trânsito, como passeios e caminhadas. Mais informações você confere no site da AENDEC, no endereço aendec.com.br. Agora vamos de esporte. Neste domingo, dia 20, tem desafio de prevenção à obesidade na Lagoa do Taquaral. Sabe aquela educação física que se praticava nas escolas há alguns anos? Pois é, de uns tempos para cá, a disciplina deixou de ser obrigatória. Faz quem quer. Mas, na semana passada, o ministro do Esporte, Jorge Hilton, anunciou que até o final de outubro deve encaminhar ao Congresso Nacional o texto do projeto de lei que cria o Sistema Nacional do Esporte. Um dos principais objetivos da matéria é trazer de volta a obrigatoriedade do ensino de educação física nas escolas de todo o país. O Gadecamp, grupo de basquete em cadeira de rodas de Campinas, está festejando. Na manhã deste sábado, vai ser lançada a pedra fundamental do Centro de Treinamento e Capacitação. Vai ser um centro paralímpico, né, aqui em Campinas. Isso para a gente também é fundamental. É uma coisa que a gente vem galgando há muito tempo e agora conseguimos esse terreno pleiteado pela Prefeitura de Campinas e agora é rumo à construção para que logo tenhamos nosso local, nosso espaço ali de treinamento, de aulas também. Nós vamos fazer muitas coisas ali, não é só voltado para o esporte, mas sim também para a valorização da pessoa com deficiência. A Secretaria de Esportes, em parceria com a Unicamp, SESI e mais 15 entidades, lançam neste domingo na Lagoa do Taquaral o primeiro desafio de prevenção à obesidade. Podem se inscrever grupos de 5 a 50 pessoas que vão receber uma agenda de atividades físicas e orientações sobre alimentação saudável. O presidente da Comissão Especial de Estudos que discute a prevenção à obesidade em Campinas fala da importância da iniciativa. Segundo o IBGE, a população de Campinas com certeza possui a sua população, vereadora, 50% acima do peso e as crianças, 30% das crianças hoje na cidade de Campinas, de 5 a 10 anos, com acima do peso também, isso devido à falta de esporte, falta de lazer e principalmente a forma, vamos dizer assim, errada de se alimentar, não é? O projeto Basquete e API, em parceria com a Liga Campineira de Basquete de Rua, está promovendo nas praças de esportes da cidade o circuito 3x3. A modalidade pode ser disputada nas Olimpíadas de 2020. É bem praticada fora do Brasil, está se iniciando aqui no interior de São Paulo e estado de São Paulo, já na capital e no Rio de Janeiro, já está bem difundida. E neste domingo, a quadra do Basquete e API na Vila Teixeira vai receber mais uma etapa, com shows e jogo de crianças e adultos. Quem quiser participar, precisa se inscrever online. As informações estão na página da Liga Campineira de Basquete de Rua no Facebook. E o Mais Esporte saiu às ruas para saber o quanto as pessoas conhecem sobre esporte adaptado e seus atletas. Atletas que no último Parapan, o de Toronto, conquistaram tantas medalhas que acabaram por colocar o Brasil no topo da competição. Mais Esportes é segunda, 11 da manhã. O primeiro concurso Desfile em Moda Inclusiva de Campinas abriu oficialmente a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Quem acompanhou o evento foi o vereador Jorge da Farmácia, presidente da comissão sobre o tema aqui no Legislativo. Vamos ver na reportagem. À frente da Comissão de Mobilidade Reduzida, o vereador Jorge da Farmácia acompanhou o primeiro concurso e desfile de moda inclusiva da cidade, que abriu oficialmente a programação da Semana da Pessoa com Deficiência. Eu gostei, adorei os vestidos. Mulher de vestido é a coisa mais linda que tem, é significativa, é fantástica. Por quê? Você pega uma deficiente visual, aquilo que eu falei, você coloca ela num vestido preto cheio de bolinha, algumas rendas, alguns detalhes faz a diferença.
O evento foi promovido pela Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com a missão de desafiar os estudantes de moda de Campinas e da região metropolitana a desenharem modelos inovadores, facilitando a vida das pessoas com deficiência. Você sabe que a gente não fala a linguagem da moda, né? É muito interessante, porque a gente usa as nossas roupas para a gente se expressar. Para mim, por exemplo, esse vestido ele é estampado, ele tem cores diferentes, mas para mim ele é um tecido liso. A única coisa que eu vejo é isso aqui, porque ele muda o tecido. Imagina se tivesse mudanças de tecido em todo o vestido e eu pudesse falar sobre isso e saber o que eu estou usando. Isso é moda inclusiva. Como é que Campinas enxerga essas pessoas inseridas na nossa cidade, né? Com igualdade. E quando você fala em moda, você está falando no maior nível possível de inserção. Em uma noite de moda e música, no Hotel Vitória, desfilaram com todo o glamour e elegância. Na passarela com piso tátil, modelos muito bem maquiados e com penteados modernos, como é de praxe em qualquer desfile de moda do mundo, mas com um pequeno detalhe que os diferenciavam nesta noite. Modelos em cadeiras de rodas, acompanhados pelos pais, com cão-guia, prótese e bengala. Entre as personalidades que acompanharam o evento, também estava a primeira Miss Brasil cadeirante. Um quarto da população brasileira equivale a 76 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Então é um número alto de consumidores que os estilistas e designers têm que olhar. Por isso essa importância desse desfile aqui em Campinas, que é a primeira vez de moda inclusiva para os novos estilistas. Entre os 11 looks apresentados no desfile, a estudante de moda Révila Posidônio tirou o primeiro lugar. Nós estamos aqui com a Révila, que é ganhadora do concurso Moda Inclusiva, entre 10 finalistas. Révila, como foi essa experiência de desenhar moda inclusiva? Bom, eu sempre trabalhei, me dediquei a essa área, eu pretendo seguir, mas nunca tinha feito nada no ramo da moda inclusiva. E eu achei que tiveram vários trabalhos maravilhosos aqui, eu não esperava o prêmio de primeiro lugar, então eu estou muito contente. E assim, foi uma experiência muito boa, porque a gente pôde aprender um pouco mais sobre o lado das pessoas inclusivas. E a ideia é trazer esse público inclusivo mais para perto da gente. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência encerra em Campinas com a terceira caminhada da inclusão. O evento acontece no domingo, 20 de setembro, a partir das 9 da manhã no Parque Dom Bosco, que fica no bairro Vida Nova. Os 150 primeiros inscritos receberão camisetas. As informações você pode obter no telefone 3236-9319. O Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Até amanhã.